Olá, pessoal. Eu sou Margarete Ohana, educadora financeira, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre reserva de emergência. Vocês já devem estar cansados de ouvir sobre esse tema. Vários influenciadores, vários profissionais que trabalham com educação financeira e com finanças abordam esse tema diariamente. E a gente sabe que é um tema que está bem em foco nas redes sociais ultimamente, certo? Mas por que eu estou trazendo hoje esse tema nesse vídeo, gente? Porque nós estamos passando, eu moro em Porto Alegre, certo? E eu estou vivenciando de perto a tragédia da enchente, né? Essa tragédia que assolou o Rio Grande do Sul todo e que está deixando as pessoas sem ter para onde voltar num caos generalizado. E por que a gente aborda esse tema, reserva de emergência? Porque em menos de 4 anos, né, nós tivemos a pandemia foi em 2020, e após a pandemia, quando foi decretado o lockdown, em março de 2020, muitas pessoas ficaram sem ter o que comer no dia seguinte, porque muitas pessoas trabalhavam hoje para comer amanhã. Muitas pessoas se viram sem chão, sem opção. Sem opção, e quando a gente fala sem opção, gente, é sem opção mesmo. Dependendo do poder público, né, do governo, do Estado para se manter, com auxílios, mas até o momento em que os auxílios foram liberados, dependiam da ajuda de pessoas conhecidas, de familiares, e muitas pessoas nem familiares tinham para contar, nem pessoas conhecidas tinham para contar. Foi necessário todo mundo ficar afastado, fazer o isolamento, e as pessoas não podiam trabalhar. Então, o que aconteceu naquele momento? Muitas pessoas se viram sem chão. Então, após a pandemia, algumas pessoas se deram conta da importância que a reserva de emergência tem no orçamento familiar. Por quê? Porque a reserva de emergência ela te dá uma segurança para imprevistos, certo? Ela te dá uma tranquilidade. O próprio nome já diz reserva de emergência, reserva de segurança. E o que é essa reserva de segurança, gente? Essa reserva de segurança, ela é uma reserva que deve ter como base o seu custo fixo, as suas despesas essenciais. Então, vamos exemplificar. Para uma pessoa que possui carteira assinada e uma certa estabilidade de emprego, de trabalho, o ideal é que ela tenha no mínimo 6 meses do custo fixo guardado para uma reserva de emergência. E quem não tem uma carteira assinada, uma certa estabilidade no emprego, o empreendedor, o empresário, ele tem que ter no mínimo 12 meses. Essa exigência de reserva mínima aumenta um pouquinho para 12 meses dos custos fixos e despesas essenciais guardadas. E o que seriam essas despesas fixas e despesas essenciais, gente? Despesas fixas e despesas essenciais são aquelas despesas que a gente necessariamente precisa ter nas nossas vidas, né? É a nossa necessidade. São essenciais para a nossa subsistência. É alimentação, é aluguel, é transporte, é saúde, é o teu custo fixo, certo? É aqueles custos que você necessita para sobreviver, para você e sua família. Então, a reserva é calculada da seguinte forma: 6 vezes o custo fixo e essencial para quem tem carteira assinada e uma certa estabilidade no emprego, e 12 vezes esse custo fixo para quem é empreendedor, autônomo ou empresário. E por que a gente traz hoje esse tema, certo? Porque depois da pandemia, esse é o segundo evento muito intenso que ocorre
e que mexe com a vida das pessoas, de muitas pessoas ao mesmo tempo. A reserva de segurança e a reserva de emergência, ou reserva de emergência, como você queira chamar, ela te traz tranquilidade para vários eventos na sua vida, né? Várias situações podem acontecer na sua vida. Você pode perder o emprego, você pode ficar doente, impossibilitado. Se você é um autônomo, você pode ficar doente, impossibilitado de trabalhar. Você pode ter um imprevisto de saúde na família. Você pode perder oportunidades de crescimento por não ter uma reserva. Certo? Surgiu uma oportunidade de um congresso, por exemplo, e você não tem uma reserva para participar. Então você deixa de se qualificar, de estar com outros profissionais da sua área para que você possa crescer. A reserva de emergência, ela te traz tranquilidade não só para eventos ruins, para coisas ruins, mas também para oportunidades. Mas nesse caso, especificamente, a gente vai falar dessa tragédia que está assolando o Rio Grande do Sul. Eu moro em Porto Alegre, em um dos bairros que foram afetados pela enchente, não de maneira... não da maneira como alguns bairros foram, mas foi afetada. E o que a gente vê por aqui é muita tristeza, é uma tragédia sem fim, gente. Vocês devem estar, a maioria do Brasil está acompanhando e ajudando muito, né, o povo gaúcho, mas são milhares de pessoas que não têm para onde voltar. E o que reserva de segurança ou reserva de emergência tem a ver com isso? Talvez realmente a reserva de segurança e a reserva de emergência ela não vai resolver a vida de muitas pessoas, mas elas te dão o início de um novo caminho. Então, eu, graças a Deus, por ter um planejamento financeiro, por ter uma reserva de emergência, quando começou a ficar complicada a questão no meu bairro, que deram alerta para abandonar as residências, para evacuar, o fato de eu estar organizada financeiramente, de eu ter uma reserva de emergência, me possibilitou sair de Porto Alegre, alugar um local fora de Porto Alegre e sair com a minha família e estar segura. Então, me possibilitou sair, manter as minhas despesas na minha casa, que mesmo se enchesse, se a rua alagasse muito, eu moro no quarto andar, então provavelmente, graças a Deus, eu não seria afetada, mas me possibilitou passar uma situação problemática com uma criança. Eu tenho uma filha de quase 2 anos, e eu poderia ter ficado ilhada, né, sem alternativa, ou depender de ir para a casa de um parente, ou depender de ir para um abrigo, certo? Para algum local que eu tivesse que ir, porque eu não teria opção, certo? Então, ter essa reserva formada, essa segurança, me possibilitou essa opção de sair de Porto Alegre para um local seguro, né? Que naquele momento era seguro e é seguro ainda, porque eu estou aqui ainda e vou permanecer por mais alguns dias até as coisas melhorarem em Porto Alegre. Mas tem pessoas, gente, que não tem para onde voltar. Elas perderam absolutamente tudo. Muitas pessoas... Canoas, que é uma cidade, um município próximo a Porto Alegre, tem um bairro chamado Matias Velho, que solaram 60 mil pessoas. Muitas dessas pessoas conseguiram abrigo em casa de amigos e parentes e familiares, mas muitas delas estão em abrigos, certo? E muitas pessoas não têm sequer uma reserva para recomeçar a vida, certo? Então, tipo assim, as pessoas não têm... Vamos citar um exemplo. Digamos que você tivesse a sua casa atingida pela enchente. Gente, a enchente, ela pegou pessoas de todas as classes sociais. Foi classe média, classe baixa, classe alta. Tem muita gente. Eu, graças a Deus, minha família,
a minha família que mora em Canoas, a minha família de Porto Alegre, eu, sogra, graças a Deus, todos nós não fomos afetados diretamente com essa desgraça, com essa tragédia. Mas eu tenho muitos conhecidos, muitos amigos que foram afetados diretamente, que estão abrigados em casas de amigos, em casas de parentes. E não tem reserva para recomeçar. O que eu digo é recomeçar. Quando a água baixar e as pessoas retornarem para as suas residências, elas vão encontrar tudo destruído, gente, porque não tem como as coisas permanecerem passíveis de utilização depois de 10, 12, 13, 15 dias. A previsão é que demore mais 15 ou 20 dias para a água baixar. Então, provavelmente, as pessoas perderam tudo. Então, elas sequer possuem, a maioria sequer possui uma reserva para alugar um local para elas ficarem, pelo menos enquanto fazem a limpeza da sua residência. Então, quando a gente fala de reserva de emergência, gente, isso vai muito mais além do que um simples capricho. É simplesmente um item de extrema importância no orçamento familiar. A pandemia mostrou isso. A enchente no Rio Grande do Sul está mostrando de novo. Muitas pessoas... Desculpa, gente. Muitas pessoas... Desculpa, me bateu um soninho aqui. Muitas pessoas se deram conta durante a pandemia, após a pandemia, da importância da reserva de emergência, mas muitas pessoas ainda não se deram conta dessa importância. E talvez agora, de uma forma mais dramática, possam fazer uma alteração nas suas vidas financeiras e fazer um planejamento. Algumas das minhas alunas me mandaram mensagem dizendo: Margarete, cada vez mais eu vejo a necessidade da criação de uma reserva de emergência. E sim, gente, é necessário. O imprevisto, ele vem. Ele não bate a sua porta e pergunta: posso entrar? Ele simplesmente entra. Nós não estamos imunes a emergências. Nenhum de nós está imune à força da natureza. Nenhum de nós está imune a doenças. Qualquer pessoa pode ser assolada por um imprevisto. E olha quantas milhares de pessoas foram atingidas nessa tragédia. Só esse bairro, Matias Velho, em Canoas, são 60 mil pessoas que moravam lá. Imagine 60 mil pessoas não tendo para onde voltar, ou voltando com ajuda, tendo que se reorganizar, começar a vida de novo. Então, a reserva de emergência é o teu colchão de segurança. É o teu colchão, é necessário. Então, gente, levem isso como uma prioridade na vida de vocês, a formação dessa reserva. Não deixem que para vocês que estão me ouvindo aí, eu gosto de trabalhar muito com empreendedoras, né, empreendedores. Os empreendedores, nesses momentos são os mais afetados, né, porque o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul? Uma boa parte do estado está impossibilitado de trabalhar porque perdeu tudo, está abrigado, não tem mais nem trabalho, porque muitos trabalhavam na sua própria residência, né? E a outra parte, tem uma boa parte que não está conseguindo trabalhar, voltar às suas atividades laborais. Uma porque o estado está simplesmente devastado. As avenidas ainda estão alagadas, as empresas ainda estão fechadas. E o que está acontecendo com esses profissionais? Muitos são profissionais autônomos, empreendedores. Eles não estão conseguindo retomar as suas atividades laborais. E aí o que acontece quando a pessoa deixa de trabalhar? Ela deixa de contratar outros serviços.
ela já não contrata a faxina, porque ela não está conseguindo dinheiro trabalhando, porque ela não está conseguindo trabalhar. Então a faxineira já fica sem faxina. Aí tu já impacta a vida da faxineira. Aí, isso também, com a minha reserva de segurança, me possibilitou continuar pagando a minha faxineira sem ela estar indo fazer a faxina. Então, as pessoas que não conseguem trabalhar, elas não conseguem fazer a economia girar. Elas cancelam, por exemplo, tem aniversários, eventos que estavam para acontecer em junho, julho, que talvez não aconteçam, porque não tem clima, outra porque as pessoas não estão conseguindo trabalhar, produzir, colocar dinheiro para dentro. E aí o que acontece? Elas vão cancelando, porque elas ficam com receio. E a economia não gira. E a economia não gira, e aí o ciclo da desgraça é muito maior, gente. Vocês entendem que é muito maior? Porque o fato de um não estar trabalhando impacta a vida de muitos outros. Então, é o que eu digo para vocês, me possibilitou sair de casa, alugar um local, estar seguro com a minha família, está me possibilitando ajudar outras pessoas, porque eu continuo pagando as faxinas da minha faxineira sem ela estar podendo fazer as faxinas porque ela está isolada ou porque ela foi assolada com a desgraça. Então, quando a gente está planejado financeiramente, a gente consegue não só ficar mais tranquilo, não que a gente não sofra, eu tô assim, arrasada com o que está acontecendo, mas eu consigo ajudar. Eu consigo ajudar outras pessoas. Então, a reserva de emergência, ela vai te possibilitar, além da tranquilidade, vai te possibilitar opções em momentos difíceis. Ela vai te possibilitar escolhas. Ela vai te tirar do geral e ela vai te dar, como eu sempre digo, né? Ela vai te dar uma tranquilidade para decidir. Porque na hora do imprevisto, na hora que o imprevisto acontece, as pessoas não pensam. Elas ficam tão chocadas, elas ficam com tanto medo de perder o que elas, no caso da enchente do Rio Grande do Sul, de perder o que elas levaram uma vida toda para construir, que elas nem pensam e muitas até morrem, achando que ficar dentro da casa vai resolver. Então, assim, gente, vão-se os anéis e ficam-se os dedos, aquele ditado, né? Que é bem interessante. E a gente tem que ter opção para recomeçar. Então, muitas pessoas que se preveniram, hoje elas podem alugar um local e ficar por 1 mês, 2 meses, até conseguir fazer a limpeza da casa com a família, ficar com a família num local tranquilo, seguro, para poder ter tranquilidade para fazer a limpeza da casa e reconstruir a vida, né? Utilizar os benefícios que poderão vir como ajuda, mas ter uma tranquilidade para recomeçar, certo? Não depender de um abrigo, não depender do poder público, né? Essa tragédia talvez ela pudesse, as dimensões dela talvez pudessem ter sido evitadas se talvez se as comportas de Porto Alegre, por exemplo, tivessem tido as manutenções adequadas, né? Não sei se serão apuradas as responsabilidades, mas provavelmente sim, mas é um descaso de muitos anos. E não se iludam que não vai ser a primeira pandemia, não vai ser a última, não vai ser a primeira nem a última enchente, outros eventos acontecerão. E você tem a opção de escolher se você quer estar melhor ou pior no próximo evento. Eu espero que vocês escolham estar melhor no próximo evento. E que vocês possam, pelo menos, ter a tranquilidade de recomeçar. Ou de tomar decisões mais serenas. Porque quando a gente não tem opção, a gente acaba muitas vezes tomando a decisão errada ou aceitando qualquer proposta.
Então não deixem que um próximo imprevisto atrapalhe a vida de vocês. É muito triste estar fazendo esse vídeo sobre reserva de segurança numa situação tão triste, uma tragédia dessas que está assolando o Rio Grande do Sul. Mas é um momento em que as pessoas param para refletir. É um momento que as pessoas param para rever a vida, o que realmente importa. Então, como eu já ouvi da minha mentora várias vezes, não é sobre dinheiro, é sobre a vida. E isso não tem preço. A tranquilidade não tem preço. A educação financeira ela é muito... está engatinhando ainda no nosso país. Mas eu tenho muita esperança que ela evolua rápido. Porque nós estamos passando por situações que podem impulsionar esse desenvolvimento e que as pessoas possam dar mais atenção à importância que a educação financeira tem. Então, espero que vocês tenham gostado do tema. Espero que vocês deem atenção que a reserva de segurança ou de emergência possui, a importância que ela possui no orçamento familiar. Iniciem a reserva de vocês. Com o pouco que vocês acham que tem para iniciar, mas iniciem a reserva de vocês. Guardem aquele refrigerante que vocês tomam sem necessidade durante um ano e vejam o que acontece no final do ano. Faça uma revisão no seu orçamento de despesas fantasmas, academias que você não usa, mensalidades que você não usa, aplicativos que você não usa e paga, tarifas bancárias. Some essas despesas que você pode iniciar. Com certeza, você pode cortar essas despesas e iniciar a reserva de emergência de vocês. Façam essa organização. Não deixem para depois. Comentem aí no nosso vídeo o que vocês acharam do assunto, se vocês estão passando por essa tragédia aqui no Rio Grande do Sul, junto comigo e com outras pessoas. Comentem se vocês costumam fazer a formação de reserva de emergência. Comentem se vocês já iniciaram, se vocês pretendem iniciar. E para quem não iniciou, eu espero que iniciem o quanto antes. É muito importante isso na vida familiar. Isso vai trazer segurança não só para você, mas para sua família. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo grande em cada um de vocês. Espero que todos fiquem bem. E essa tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul vai passar. Vai passar e nós todos sairemos mais fortalecidos e com muito aprendizado, com certeza. Vamos aproveitar para aprender mais. Fiquem bem, um beijo grande e até o nosso próximo vídeo.